Olá, pessoal. E quem gosta de vida marinha gosta do quê? De mergulhar. Então é com muito prazer que eu convido hoje no nosso canal Gui Nonoei, do canal Gui Nonoei Dive. Se você não conhece, vê o link aí embaixo. Ele é instrutor de mergulho, empreendedor e cachaceiro. Oh, não, desculpa, cervejeiro. Olá, Gui, tudo bem? Oi, Yara, tudo? Bom, soube que você está aí num projeto no Sul, mas também mergulhando por vários lugares no mundo todo. Sempre que eu posso. Pode nos contar um pouquinho dos lugares que você já teve e em termos de diversidade, o que você acha mais interessante em cada desses lugares? Ai, tu me coloca numa posição muito complicada. É mais ou menos quando os meus alunos me perguntam assim, qual é o melhor lugar para mergulhar? E aí eu começo assim, depende. Tu quer parede? Tu quer ver nudibranquio, que eu sei que é um animalzinho que a gente tem uma paixão em comum. Tu quer ver tubarão? Então realmente assim, depende. Eu vou começar, e quem me conhece vai achar que eu estou puxando brasa para um local específico, mas eu sou apaixonado por esse lugar, que é a própria Ilha do Arvoredo, aqui no sul mesmo, pertinho, é o nosso ponto mais próximo, só 500 quilômetros de viagem daqui de onde eu estou, em Porto Alegre, mas que por incrível que pareça, tem não só a ilha, mas o entorno da ilha, o que é a reserva biológica do Arvoredo hoje, tem uma biodiversidade muito interessante, principalmente para a vida macro, aquela vida pequenininha, onde a gente inclui algumas espécies de nudibranquios que são bem assim, recorrentes, que a gente encontra com facilidade nos nossos mergulhos, cavalos marinhos, outras lesmas marinhas também, caranguejos, cavaquinhas, lagostas. A gente tem uma característica interessante de macrovida. E o que eu também sempre digo, que torna para mim todos os mergulhos lá super especial, é que justamente aquilo que o pessoal não gosta do Arvoredo, que às vezes é a baixa visibilidade, a gente chegar lá e ter 4, 5 metros de visibilidade, é o que mais te propicia a buscar essa vida pequenininha, por entre as pedras, entre as algas, os poucos corais que ainda tem, que são presentes, na verdade, ali. Então é um lugar que eu sempre tenho, se eu for falar de biodiversidade, em topo de lista. Depois disso, não tem como não deixar de falar do Pacífico, onde eu morei, morei um período na Polinésia Francesa, mas aí eu já diria que é um foco completamente diferente. A gente tem um local com água absurdamente clara, 60, 70, 80 metros de visibilidade, e muito peixe grande, muito pelágico grande, atuns, atunetes, muito tubarão. Foi onde eu me apaixonei por tubarões, foi chegando lá, até ir para lá. Primeiro nunca tinha visto nenhum lá ao vivo, assim, vivo, pertinho de mim, e tinha todo aquele receio que a gente sempre tem, quando a gente não conhece o animal, de ser um predador voraz, de vir por trás, esperar tu passar por uma pedra ou por um coral, ele tinha que encurralar do outro lado. E no meu primeiro mergulho, quando eu cheguei lá, parecia cena de filme hollywoodiano com as barbataninhas aparecendo na superfície. E aí foi paixão à primeira vista. Eu caí na água, bati o olho num ponta negra pequenininho e já me apaixonei. E tive a oportunidade de ver e literalmente conviver com 2 fêmeas de tigre, que no decorrer do tempo que eu estava lá, elas ficaram cada vez mais íntimas da gente. Primeiro a gente via elas sempre ao longe, depois elas foram perdendo a timidez e se aproximando gradativamente da gente. Então era interessante, dali a pouco tu olhar para o lado e ter uma fêmea de 5 metros de comprimento só passando para te dar um oizinho. Lá também é um local que também é impressionante, eu tenho um carinho imenso por isso, porque foi onde eu pude realizar também é sonho da maior parte dos mergulhadores, eu acredito, que é tu ficar próximo a uma baleia.
E justamente nesse período, né, agora entre junho e outubro, similar ao que acontece aqui no Brasil, e eu acredito que acontecia lá em Závora, pelo que eu via em algumas postagens tuas, é época de migração das jubartes. Lá especificamente é um local de concentração e acasalamento. Então durante todos esses meses, então, a gente vê aqueles espetáculos lindos dos machos pulando na água para chamar a atenção das fêmeas. A gente ia mergulhar e escutava os machos cantando, via as fêmeas passando com os filhotes. Então isso tudo é, sabe, é algo sensacional. Invejinha? Né? O Índico eu não posso falar porque infelizmente ainda é um oceano que eu não consegui chegar, mas chegarei lá. Né? E agora falando da tua casa nova, do Caribe. O Caribe para mim é um local especial, muito especificamente por causa dos paredões. São paredões, geralmente, dependendo da ilha, a gente for falar alguns pontos em Cuba, Nassau, nas Bahamas, que é aquela coisa vertiginosa que tu olha para baixo e tu vê aquele azul se aprofundando, e indo para o escuro e para o negro, e tu não vê fundo, e dali a pouco às vezes sai um hammerhead, sai um martelo no meio desse breu todo. Também visibilidades impressionantes, uma vida, de novo, se a gente comparar com o Pacífico e Índico, não tão colorida, né, quanto a gente encontra lá, mas para mim qualquer ponto de mergulho é especial. Então é por isso que eu digo assim, é sempre muito difícil dar uma resposta tão afirmativa para uma pergunta dessas, né, quando a gente gosta tanto dos pontos de mergulho que a gente visita. É verdade. Eu acho que até eu gosto de mergulhar nas gramíneas marinhas, né, nas ervas. Sim, como é que está a questão dos cavalos marinhos aí no Arvoredo? Então, eles são bem, assim, sabem se esconder, né, os sem vergonhas, como eu costumo dizer, tá? Existe um ponto no Arvoredo, eu vou falar especificamente desse local, que ora o pessoal chama do Granada por causa de um pesqueirinho que naufragou ali há muitos anos e está todo desmanchado, mas é o local onde a gente consegue encontrar com muita facilidade, principalmente nas redes desse pesqueiro. As redes já estão lá há tanto tempo que elas já estão com toda uma formação calcária nelas. Então, às vezes tu passa batido, tu nem vê que é rede, né? E eles gostam muito de se fixar ali. É onde a gente encontra com uma certa facilidade. Dentro do que hoje a gente tem acesso ao mergulho, que é a Baía Sul do Arvoredo. Mas da época que a gente podia fazer o mergulho por toda a área da Rebio, assim, a gente sempre encontrou com facilidade. Não vou me arriscar a dizer especificamente qual espécie. Mas uma coisa que é interessante que a gente não teve aqui na região sul, e principalmente ali no Arvoredo, a atividade de pesca para aquário, para o aquarismo, como por exemplo a região de Arraial do Cabo teve uma vez. E que, até onde eu sei, meio que quase que dizimou a população de cavalos marinhos ali da região de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Aqui nunca houve essa procura, isso nunca aconteceu. Né? Então, não é que eu queira dizer com isso que eles são mais preservados aqui. O pessoal nunca fez isso, eles estão lá, mas é claro que principalmente hoje a Baía Sul, ela sofre bastante assim, com o turismo descontrolado, por ser uma área que não está dentro de reserva, principalmente no verão. Você tem muito barco de turismo que ancora sem poita. Por mais que se peça, o pessoal tende a subir nas pedras que afloram. Muitas vezes até é onde tu vai acabar encontrando ali os cavalos marinhos, e na minha experiência eles acabam se concentrando sempre mais fundo, nos 8, 10 metros de profundidade nos pontos de mergulho. Dificilmente eu encontro eles em regiões mais rasas, assim, nos pontos de mergulho. Mas a gente eu vejo, pelo menos, para inveja de quem mergulha comigo, com uma certa facilidade. Mas, de novo, porque eu acabei habituando meus olhos, né? No início, quando eu comecei a mergulhar, eu passava batido, não encontrava. Até que eu consegui habituar,
E aí acabam que são dois animais que tudo que eu enxergo, que parece leves penugens, assim, no meio das gramíneas e das algas, eu acho que é um nudibranquio, e às vezes qualquer dedo de esponja eu olho achando que pode ser um cavalo marinho. Então eu dedico muito do meu tempo mergulhando assim. E você normalmente fotografa também? Não, na verdade eu já fotografei mais, atualmente não estou fotografando, mas devo voltar a fotografar, até pelo projeto da Sextante, que é a produtora de audiovisual que eu tenho aqui em Porto Alegre, com o Juliano, meu amigo, meu sócio, que está aqui atrás de mim, porque, né, tem todo um desenvolvimento aí de coisas para mergulho, especificamente para mergulho. Eu parei de fotografar porque, como eu dava muito mais aula do que eu tinha tempo livre para fotografar, e eu nunca gostei de levar a máquina fotográfica e aluno ao mesmo tempo, né? Então chegou uma hora que eu tinha a máquina parada há meses, sem bater uma foto, porque meu dia a dia era sempre fazendo check-out, fazendo batismo, levando turista, então infelizmente não conciliava. Agora eu quero ver se eu consigo dar mais foco para essas questões de foto e vídeo, que também é uma área que me interessa bastante, que eu gosto bastante. Ah, legal. Uma ideia bacana aí seria tentar fazer os mergulhadores, e você que está nessa área especificamente, tentar conseguir que eles tirem bastante fotos dos nudibranquios e das coisas, para conseguir aprender mais sobre o comportamento deles, o que eles comem, a ecologia, e talvez fazer um banco de dados seria bem legal. Pode deixar, conta comigo, eu vou começar a fazer isso com todos os meus alunos e ex-alunos, pode ter certeza. Yeah. E se você pudesse dar um conselho assim para quem está iniciando a mergulhar e quer se envolver em conservação, tarará, o que você aconselharia? Primeiro em primeiro lugar, eu acho que eu não consigo hoje imaginar alguém começar a mergulhar e não pensar em conservação. Eu acho que é algo que acaba sendo inato. Nós instrutores, de uma forma ou de outra, isso entra no nosso sangue, tanto quanto o mergulho, e a gente acaba passando isso e vai. Mas hoje existem alguns cursos das certificadoras voltados a mergulho de conservação. Busquem esses cursos, pratiquem fortemente o seu controle de flutuabilidade, tirem as nadadeiras do fundo, não desprezem a macrovida. Tem muita coisa legal para a gente explorar. Não é só de tubarão grande, tartaruga e raia jamanta, claro que são animais lindos e impressionantes, mas o oceano não é só isso, tem muito isso, e estudem, mesmo que, como eu estudei, né? Conversem com a gente, né, Yara? Manda mensagem pra gente, que a gente vai ter... Deixa recado aí embaixo. Isso, pergunta. Isso, dá like, segue no canal, certo? Coisa assim, ó, nome científico, tudo vocês perguntam pra Yara, tá? Vocês querem saber historinha e nome comum, pergunta pra mim. Pronto, tá fácil. Mas assim, ó, lembrem-se que a gente nós somos sempre convidados no ambiente aquático, e como bons convidados, vamos respeitar, não vamos mexer em nada, não vamos tirar nada, eu sempre brinco assim, a gente nasce com um complexo aquele complexo de Felícia da personagem de desenho animado, de querer agarrar as coisas o tempo inteiro. Tá? Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Se os seres marinhos quiserem fazer na gente, é outros 500. Eles podem, a gente não deve, a gente não pode. Então a gente tem que segurar isso. E vale aquela máxima, de qualquer mergulho, a gente só tira lá de baixo boas lembranças, só deixa as bolinhas que a gente está exalando, e procurar efetivamente praticar isso e disseminar isso. É isso que eu teria para, rapidamente, sucintamente, dar de dicas pro pessoal. Muito bem. E essa vamos olhar para as coisinhas pequenas, que é impressionante. Meu sonho, assim,
assim, se eu pudesse falar, você pode realizar o sonho mais maluco do mundo, o meu primeiro seria ter 1 milímetro. Imagina conseguir ver um nude branco. Se você tivesse 1 milímetro, ver aquela... Não tem animal mais espetacular. Eu também acho que não. Mas é isso, então. Obrigada aí pelo trabalho e por mostrar para o pessoal também o mundo do macro, super importante. E lembrando todo mundo, e cuidado, porque uma nadadeirazinha, se você tem 3 milímetros, 2 centímetros, é significante. É bastante significante. Eu que te agradeço pelo... Nem vou dizer que foi convite, porque fui eu que me escalei, né? Eu que levantei a mão para falar contigo. Mas te agradeço por ter aceito e por poder estar participando do teu canal um pouquinho. Obrigada. E quem não conhece o canal do Gui, eu vou deixar o link também aqui embaixo. É só você entrar e se inscreva nos 2 canais. Isso mesmo. E dá um like aqui e dá uma olhada nos vídeos se você quer saber mais sobre mergulho, histórias do mundo de mergulho, e continua a nos seguir. É isso aí. Obrigadão, Yara. Obrigada, beijo. Beijão.